Você ainda tem um hobby? Alguma coisa que você faz sem aquela necessidade de ser produtivo, ganhar dinheiro, enfim, sem necessidade de postar nas redes sociais? Oi, eu sou o Vitor. Oi, eu sou a Bruna e no episódio de hoje a gente vai falar sobre hobbies e outras atividades que são importantes para nossa rotina, para deixá-la um pouco mais leve e mais criativa também. Lembra qual foi o teu primeiro hobby da vida e tu ainda mantém ele hoje em dia? Caraca, amigo. Cara, eu fui uma criança Eu lembro da minha. Sério? Aham. Qual era o teu? Com certeza era desenhar. Sério? Que legal. Cara, eu desenhava muito quando eu era pequeno. E, tipo, desenhar assim... Bem assim? Bem. Oh. Eu acho que, obviamente, não comecei tão bem, né? Eu acho que a Sim, coisa que foi melhorando. mas tu tinha uma habilidade ali. Tinha. Eu acho que... Cara, eu gostava muito de desenhar. Eu lembro de ser muito pequeno. Devia ter, sei lá, uns 4 anos, talvez um pouco antes. E na época eu tava passando Pokémon e era o Pokémon original que só tinha 151. Eu acho que era esse número. E eu... Nerd alert. E daí eu tinha a meta de desenhar todos eles, eu desenhei um por um. Já era uma criancinha focada, né, amigo? Já. Olha só. Olha que loucura. Cara, eu acho que fala muito sobre a gente também, tá? Eu fui uma criança de muitos hobbies. Todos que vocês podem imaginar. Então, assim, eu toquei piano, eu toquei flauta, eu fiz aula de canto, eu fiz aula de biscuit, eu fiz aula de culinária. De biscuit. Eu fiz equitação. Equitação. Equitação com cavalos equinos. Caraca. E fala muito sobre a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de explorar todas as... Eu gosto de hobbies, assim. Acho que tem uma coisa muito legal de começar algo novo, que... Tá, mas algum deles tu evoluiu, foi mantendo? Porque fazer uma aula de biscuit... Não, mas eu fui fazer, não uma aula, eu fazia tempos, períodos, Entendi. assim. Mas ia largando as coisas, né? Mas largava porque parava de se identificar ou porque era difícil? Não, acho que parava de me identificar e já tinha uma coisa nova na frente. Mais legal. Mas uma coisa que eu fiz bastante tempo durante a minha infância foi dançar. Fazia dança no colégio, fiz dança fora também muitos anos, até meus 15 anos, assim. Eu gostava muito de dançar. Não é algo que eu faço hoje em dia, tipo, hoje eu não faço uma aula de dança, mas é algo que me interessa muito e que eu sei que me faz muito bem. Sim. Eu gosto muito de dançar e eu faria, tipo... uma coisa que eu acho muito lindo que eu gostaria de fazer, uma aula de samba. Sabe, aprender a sambar super bem, assim. Tipo... A Gabi Martins. Exato, Virgínia, cara. Mas que não é um hobby que eu dei continuidade depois de grande, assim. Eu parei de desenhar... Não lembro porquê. Eu lembro que na escola, tipo, cara, todos os meus cadernos era tudo desenhado. Caraca. E eu era bem ruim de desenho. Eu tenho uma memória muito vívida, assim, de um dia que a gente tava na educação física no colégio. E por algum motivo eu tava, tipo, num canto, em vez de eu estar fazendo atividade física, eu tava lá desenhando a Velma do Scooby-Doo. Meu Deus. Eu lembro do desenho que eu tava fazendo, que era a Velma do Scooby-Doo. E daí, tipo... Porra, sabe? Hoje em dia eu prefiro muito mais esporte do que desenhar. Não deixa de ser algo que tu é bom, não, mas que eu tu gosto, não estimula tanto, gosto, né? Eu acho que eu perdi o prazer, assim. Acho que até um tópico, né? Vou pesar um pouco o clima, mas eu acho que eu perdi um pouco do prazer quando eu percebi que os meus pais não valorizavam aquilo tanto quanto eu. Sim, com certeza. Sabe? Eu acho que sempre foi uma questão sobre a minha mãe que, porra, em vez de, tipo, ela ver que eu gostava de fazer essas coisas, ela investir nisso em mim, Sim. ela... Não, meu filho tinha que estar jogando futebol, sabe? Sim. E sempre existe essa pressão silenciosa dentro de casa que eu fico tipo, porra, mas não era isso que eu gostaria de estar fazendo, eu gostaria de estar desenhando. Só que daí quando eu percebi que aquilo, pros meus pais, era tipo, não tinha importância nenhuma, sabe? Tipo, eles cagavam pra aquilo. Sim. Eu acho que eu fui perdendo um pouco do tesão. Mas é até uma coisa meio doida, assim, pra mim. Porque, tipo, pô, eu lembro que quando eu era pequeno, quem desenhava bem era eu, não minha irmã. E quem minha mãe botou na aula de pintura foi a minha irmã, sabe? Porque pintura era algo adequado pra ela fazer. Claro. E eu não pude fazer aula de pintura que eu queria muito ter feito. E onde tu podia, né, ter ido, Exato. se tivesse feito. E daí eu acho que essa falta de incentivo dentro de casa foi o que mais pesou pra mim. Os pais têm essa tendência de, tipo... Nem só os pais, né? A gente valoriza coisas maiores, né? Então, não, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, não vai ser artista. Ninguém quer que o filho seja artista. Exato, eu acho né? que eles me limitaram muito nesse sentido, sabe? Eu acho que eu perdi um pouco desse encanto pelas coisas por conta dessa pressão silenciosa que tinha dentro de casa. E eu olho com pesar, assim, pra trás. Eu acho que eu deveria ter insistido mais, ter feito mais aula de desenho. Eu acho que eu teria sido... Nunca é tarde, né, amigo? É que hoje eu acho que, tipo, não tá nas minhas prioridades, sabe? Eu acho que o tempo passou. Mas eu tenho amigas, né, falando de hobbies. E hoje em dia é super comum, né? Elas fazem aquarela. Não, eu super faria uma aula assim, não é um problema pra mim. Só que, tipo, eu não tenho mais aquele mesmo encanto que eu tinha muitos anos atrás, sabe? Claro. Eu acho que hoje, hobbies que eu tenho resgatado hoje em dia pra mim, com certeza é a escrita. A escrita é uma coisa que eu gostava muito de fazer lá atrás e eu simplesmente parei, mas que depois de um tempo eu fiquei tipo, cara, não, eu gosto realmente de escrever, eu quero voltar a fazer isso.
Tanto que estou lançando uma newsletter em breve. Eu não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, talvez ela já tenha sido lançada, mas em breve vai ter uma newsletter no mundo. E, cara, foi uma coisa que eu resgatei, assim, do último ano pra cá, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu gosto de me comunicar através da escrita. Pra mim é, tipo, uma coisa muito fascinante, assim. E sempre foi... Cara, eu sempre fui muito bem em redação, sempre foi minha matéria favorita na escola. Então, tipo, porra, por que eu me afastei disso, sabe? E voltando a escrever diariamente, como eu tenho escrito nos últimos tempos, é uma coisa que eu pensei, tipo, não, eu realmente gosto muito de fazer isso. Eu quero muito estar fazendo isso, sabe? Eu super me identifico nesse lugar também. Acho que também foi um hobby que eu resgatei da infância. E que eu acho que também vai pra esse lugar, porque eu acho que os hobbies têm um pouco disso, né? Assim, de não é uma atividade que vai te dar retorno, às vezes até vai, né? E aí... Tipo, acaba se tornando a pressão do artista ali, de tipo, pô, agora eu tenho que ser produtivo, mas eu tenho que vender também. Que é o pesado, né? Que é o pesado, mas eu acho que a gente tá falando mais no sentido de, tipo, hobbies que você tá fazendo por gostar mesmo. Sim, e que te despertam coisas boas, que te conectam com coisas, tipo, do teu passado, que faziam sentido pra ti quando tu era menor. Eu acho que a gente tem uma tendência a se afastar da nossa criança, né? Total. E não voltar pra aquele lugar e ver o que a gente gostava. E esse é um movimento que, às vezes... parece bobo, de tu parar e pensar o que eu gostava de fazer quando eu era pequeno. Eu fiz isso, assim, tipo, mais velha, sabe? Pra tentar entender, no momento que eu me vi perdida, sem conseguir identificar muito os meus valores, o que eu era boa, o que eu não era, porque eu acho que a vida também tem isso, né? Aí tu trabalha, tu lida com outras pessoas, não... Sei lá, a gente também espera uma validação às vezes que não vem. E quando eu fiz esse movimento, eu cheguei na escrita de novo e eu me sinto tão bem escrevendo também, às vezes até... num lugar de botar pra fora, um momento que eu tô meio estressada, que eu tô meio cansada. Muito. Organiza o pensamento, Pra mim, a escrita é completamente isso. Eu acho que eu já falei em outro vídeo aqui também no canal. Mas, cara, é o momento que eu tenho de organizar meus pensamentos. E eu gosto muito de escrever não só sobre mim, mas sobre ficção e coisas assim. Sim. Mas eu acho que sempre mesmo, até quando você escreve ficção, acaba tendo muito do que tu pensa e do que tu sente ali dentro daquele personagem, de coisas que fogem da realidade, sabe? Né? Então eu gosto muito disso, pra mim é tipo a coisa que eu realmente mais gosto de estar fazendo hoje em dia, é escrever. Também era um hobby de infância que eu acabei abandonando e que tô resgatando nos últimos tempos, assim. O desenho ainda não resgatei, mas pode ser algo pra pensar. Mas nunca se sabe. Pra um futuro. Eu acho que essas atividades também, né, manuais, que tu realmente tem que parar de escrever ou parar de pintar. Eu amo. Cerâmica. É muito incrível. Inclusive me veio, viajei com uma amiga minha do Vitor em Comum recentemente e a gente fez uma aula de culinária, né? Na Itália. Cara, foi tão especial aquele momento, porque eu acho que é um momento que a gente se entrega, que a gente na Itália, né, galera? Não, aqui, né, amores? Quem puder, faça, tá? Mas assim, a presença, né? Acho que são atividades que te trazem presença, que tu tá ali focado e que tu tá ali, sei lá, desfrutando, curtindo. Então eu acho que na vida adulta os hobbies são extremamente necessários pra gente não ficar louco. Extremamente. E eu acho que hoje em dia eu acho que com o passar dos anos eu tenho sentido mais necessidade ainda de resgatar esses hobbies. Sim. Eu acho que é uma coisa de... quase um quentinho no coração. Total, sabe? total. O momento fora um pouco das redes sociais e também do ambiente de trabalho, de coisas assim, porque, querendo ou não, basicamente o que eu faço hoje em dia é acordar, treinar, trabalhar e... Lavar louça e lavar roupa e dormir. E viver minha vida de adulto. Exato. Né? Então, em que momento do meu dia eu vou encaixar certas coisas que não tem pressão nenhuma, de tipo, eu não preciso entregar isso hoje. Se eu não terminar de escrever esse texto hoje, foda-se, é só pra mim, entendeu? Mas, amigo, olha, vou pegar um gancho aí. Isso também, principalmente relacionado à escrita, isso também às vezes me pega do lado contrário, porque o fato de eu não ter um compromisso me faz com que eu tenha menos comprometimento. E sabia né? Eu já escrevi isso, eu tenho um exercício diário onde eu escrevo 3 páginas por dia desde janeiro desse ano. E, enfim, completei 8 meses escrevendo diariamente 3 páginas, e uma das coisas que eu percebo assim que é um tema recorrente pra mim. É porque, né, eu sou criador de conteúdo também, eu faço coisas pra mim que eu percebo que eu faço num lugar mais de prazer do que de obrigação. E daí, ao mesmo tempo que eu sei que eu deveria estar fazendo essas coisas porque eu gosto, porque são coisas que vão me fazer bem, tipo, né, se eu postar mais vídeos na internet eu vou crescer, eu posso ganhar mais dinheiro com isso, tem todos esses lados também. Eu olho pra isso e penso, tipo, cara, mas eu acabo priorizando sempre aquilo que tem alguém me cobrando, que caso eu não consiga entregar, eu vou decepcionar alguém. E sempre que a única pessoa que pode ser decepcionada caso eu não entregue aquilo seja eu mesmo, aí eu acabo... Não tem problema. Se eu me decepcionar, não tem problema. Porque eu me viro com aquilo, mas então, tipo, se eu preciso entregar algo pra alguém e eu sei que caso eu não entregue aquilo pra aquela pessoa vai ser ruim pra ela... Sim.
eu me desvio, eu me desdobro em 500 pra entregar aquilo a tempo. Sim. Então sempre que eu fecho uma publicidade, eu falo, tipo, a data é pra segunda-feira, tipo, cara, eu vou fazer de tudo, eu vou entregar isso na segunda-feira. Com certeza. Mas agora eu só falo pra mim mesmo, não, na segunda-feira eu quero postar um vídeo falando sobre isso no meu Instagram, tipo, pô, não deu tempo. Não precisa. Paciência. Vai jogando pra frente. Paciência, vai jogando pra frente. E acho que com os hobbies é a mesma coisa, tipo, eu vou encaixando quando dá, e às vezes se não der tudo bem, mas a escrita especificamente virou uma regra pra mim. Tipo, tem dia que eu inclusive não quero estar fazendo aquilo. Sim. Mas eu acho que isso é parte positiva, assim. Sim. Tipo, tem dia que eu não quero estar escrevendo, mas não, se tornou-se um hábito na minha vida e, tipo, 95% dos dias me faz muito bem. Mas sabe uma coisa que me veio aqui agora? Quando o hobby vira disciplina? Eu não sei se precisa chegar a virar uma disciplina. Eu acho que não também. Olha a trovoada. Oh, meu Deus! Porque eu tenho um pouco de medo, entre aspas, porque eu acho que o hobby, ele tá atrelado à leveza, ele tá atrelado à não cobrança. Com certeza. E aí, a partir do momento que se torna uma cobrança, talvez ele já esteja saindo de um hobby para uma atividade. Com certeza, acho né, que da rotina. É uma linha bem tênue. É uma linha bem 20 Pix. Tipo, da yoga, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que é algo que hoje em dia é mais um hobby do que uma disciplina, porque eu encaixo quando dá. Então, assim, e é louco, né? Porque o hobby é sempre algo que nos faz bem. Sempre. E é sempre algo que vai ficar em segundo plano. Loucura, né? Loucura. É porque a gente tem que priorizar o que vai ter algum retorno pra gente. E as obrigações do dia a dia, caso, né? Tipo, pô, tu tem que responder no teu trabalho, tu tem que cuidar do teu corpo, da tua mente, nananã. Sim. Mas também é cuidar da mente, né? Ter um até, inclusive, gostosinho. Essa minha ideia de escrever uma newsletter foi justamente para resgatar esse hábito da escrita e de ver que eu tinha coisas ali que eu gostaria de estar compartilhando com as pessoas, mas eu também tenho muito medo de, tipo, cara, eu quero que ela seja semanal, né? Então um comprometimento. Um comprometimento. Uhum. E eu acho que tem os dois lados disso. Um, porque eu vou ter essa disciplina de, tipo, não, preciso escrever, só que me preocupa, tipo, será que eu vou ter coisas para falar toda semana? Claro. E coisas que eu realmente quero estar compartilhando? Temas, né? E daí acabo me comprometendo no sentido de, tipo, pode ser que vire uma pressão e eu não queria que virasse, entendeu? Sim. Então até na primeira que já tá escrita, eu não sei se ela já foi ao ar, tá, gente? Talvez ela já tenha ido ao ar. Mas lá eu falo, tipo, semanalmente, entre parênteses, se Deus quiser. E é isso, sabe? Tipo, eu quero ter essa pressão porque eu sei que eu preciso de uma disciplina pra eu, tipo, fazer as coisas e não me decepcionar. Sim. Mas assim, se tiver semana que não tiver, não vai ter. Tá tudo bem. E se vier cobrar ele, a gente vai atrás. Tá tudo bem. A gente vai atrás de vocês, não é pra cobrar meu amigo, não. É um ponto pra mim de, tipo, eu quero comunicar certas coisas e às vezes eu sinto que na rede social é muito difícil tu falar coisas mais profundamente, tipo, se debater em um texto longo, às vezes no Instagram ele prioriza, às vezes não, né? Sempre. O Instagram prioriza ali vídeo de 1 minuto, vídeo super curto. E o que tu vai, sei lá, é difícil ser profundo nesse tempo, né? Então eu sei que não é um canal onde eu vou ter milhões de seguidores e pra mim tá tudo bem, eu quero realmente falar com quem quer me escutar e tá tudo bem se for pouca pessoa, sabe? Sim. Se for pouca gente. Porque acho que a escrita é um pouco sobre isso também, né? Muito. Tu não escreve na expectativa de alcançar muitas pessoas. Eu realmente, assim, eu tô cansado e eu quero muito poder fazer coisas sem ter que ter uma estratégia por trás. Sim, amigo, que loucura. E ainda mais a gente que é do marketing, né? Eu acho que a gente... Tu parece que tudo tem que ter uma estratégia. A nossa cabeça já pensa assim, A maneira que eu me comunico na internet, eu preciso pensar se aquele gancho de 2 segundos vai te prender de cara ou não vai. Nossa, essa primeira frase que tu vai falar no vídeo. Porque se, tipo, não for interessante... Fica aí até o final. Porque se a primeira frase não for interessante, a pessoa pula e vai te embora. Nem te deu a chance de entender o que você vai falar até o final do vídeo. O quanto isso fala sobre as nossas relações hoje em dia também, né, amigo? Cara, é muito louco. E eu tô num ponto cansado, assim, tipo, porra, eu quero poder falar sem ter uma estratégia por trás, sabe? Sim, só falar por falar. Só falar por falar. Como eram os vlogs antigamente. Como era, exatamente, qualquer coisa por trás. Então, a minha ideia com isso da escrita ali foi realmente de resgatar isso. Sim. E de ter um lugar de conversa sem o compromisso de aquilo performar bem na internet. Porque, cara, é muito difícil. Que saco, né? É muito difícil você viver refém disso. Meu Deus, exato. É muito difícil. Então, tipo assim, eu sei que eu entrego conteúdos muito legais no meu Instagram. Tipo, eu realmente tenho muito orgulho das coisas que eu produzo. Sim. E nem sempre elas alcançam bons números. Sim. E, tipo, mas pra mim, beleza não alcançar porque eu não dependo dessa grana, entendeu? Tipo, é um dinheiro que quando entra mais, show de bola, mas eu tenho meu emprego, eu tenho uma garantia em outro lugar. Sim, e eu acho que o teu ego também não tá tão misturado essas coisas. Eu acho que quando você depende daquilo ali, você precisa performar bem, você precisa ter números, cara, isso vira uma loucura na cabeça. E eu não quero isso pra minha vida. E eu acho até uma pressão, eu também, porque assim, a gente tá aqui criando conteúdo, né? Claro, sim. Eu acho que todo mundo já pensou em criar conteúdo. Brilha os olhos de todo mundo, parece algo fácil, simples, gostosinho.
Mas tem um lado bem cruel e tem um lado que eu também sempre penso assim de, cara, imagina tu ser escravo de estar o tempo inteiro com o celular aqui, fingindo felicidade. Ai. Se tu se encontrar nas redes sociais, sabe? Sim. Você não vai me ver no Instagram mostrando meu dia a dia nos stories, porque isso não vai rolar. Sim. E se tiver rolando, tem alguém com uma arma na minha cabeça aí. E hoje em dia, tipo, eu realmente acho que tem uma divisão bem clara de galera que é influenciador, que tu vai ver lá os stories pra Virgínia, tipo, milhares de pontinhos. Sim, vendendo. E tem uma galera que produz conteúdo, que é criador de conteúdo. Tipo, você vai ver que, tipo, ela não tá todo dia nos stories. Ela posta 2, 3 reels por semana, ela não vai ter números tão grandes, mas ela faz um conteúdo massa, sabe? E que atinge a galera dela, né? Legal, tem um nicho ali, tipo, é isso que eu almejo hoje em dia, sabe? Sim. Tipo, eu quero ter... E que já acontece, né, amigo? É verdade. De vez em quando alguém vai pro Vitor, o guri da corrida, o garoto da corrida. Prefere hobbies em grupo ou individual? Você já parou pra pensar nisso? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu gosto muito de grupos. Eu acho que eu circulo bem. E aí eu gosto do lance de um ajuda o outro. Eu acho que o Cross também me ensinou muito isso, assim. Eu aprendi muito com os amigos que eu fui fazendo ali, de tipo... Nem sempre tu quer estar ali atrás do professor perguntando, né? Não. Então tu chega pra um amigo, tu entendeu isso aqui? Tu entendeu aquilo ali? Eu sempre fico, tipo assim, de perguntar as coisas. Exato, eu também. Eu não quero incomodar, tá bom? Me desculpa por ter... Ai, o individual, ele me pega um pouco nesse lance do comprometimento, eu acho. Porque isso sou eu comigo, né? Eu posso me passar a perna. Complexo, foda, né? É foda. Eu aprecio muito estar sozinho. Né? Tu curte. Eu gosto, eu acho que fazer coisas assim, acho que a escrita é muito isso. Tipo, ontem eu fui escrever com uma amiga minha, tipo, a gente se reuniu pra escrever num café e tal. E, tipo, cara, muito legal. Eu acho que tem uma parte muito positiva de quando você produz arte, você vê o olhar de outra pessoa sobre aquilo, pra não ficar uma coisa meio ensimesmada ali. Eu aprecio muito isso. Eu acho que eu sempre tento ter essa troca de, tipo, nossa, será que esse texto tá muito, tipo, cheio de eu mesmo, sabe? Às vezes eu posso ter uma visão um pouco diferente. Então, pra mim, isso é muito positivo, de estar ali com uma pessoa e ter essa troca. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo ter a mesma concentração. Isso é difícil. Então, tipo, eu sei que eu fui muito menos produtivo ontem do que eu teria sido aqui em casa. Sim. Mas acho que foi uma experiência legal, diferente. E são momentos e momentos. Eu acho que eu posso ter esses dois momentos. Tipo, talvez eu precise para 90% do meu texto tá sozinho escrevendo. Sim. Mas eu acho que em 10% eu, tipo, mostrar para as pessoas. O que você acha disso? Também, né? Eu acho que pra arte, no geral, é muito positivo de, tipo, trazer um pouco de outras visões pra cima, sabe? Verdade. Senão fica uma coisa muito, tipo, é o que eu acho, ponto final. E quando tu tá criando alguma coisa, eu acho que é legal tu ouvir o outro, tem sempre algo a melhorar, né? Sim, a gente nunca vai criar algo perfeito do zero. Tá, e já parasse pra pensar em hobbies que, se tu tivesse tempo hoje em dia, tu experimentaria? Caraca, que pergunta legal! Porque, cara, eu queria fazer muita coisa. Amigo? Eu queria fazer muita coisa. Tipo o quê? Tipo, eu queria muito fazer cerâmica. Gosto, essa vibe eu gosto. Eu queria muito fazer... Apesar de que eu sei que eu não sou muito boa das habilidades manuais, tipo assim, adoro. Aquarela eu acho lindo, mas é algo que não é pra mim, tipo tricô, crochê, eu tenho um pensamento dentro de mim que às vezes eu falo pras pessoas, eu me sinto meio idiota, assim, tipo, parece que eu me acho muito. Mas é que, tipo... Eu sou muito ruim em muitas coisas, né? Então eu vou me jogar pra baixo antes de me jogar pra cima. Eu sou muito ruim em muitas coisas, que eu sei que eu, tipo, eu olho pra aquilo e eu sei, eu não vou dar conta de fazer isso. Sim. Só que com trabalhos manuais, existe uma coisa dentro de mim, que, tipo, por mais que eu nunca tenha feito marcenaria, eu sei que se eu fizer uma aula de marcenaria... Tu vai pegar. Nunca vou pegar, mas, tipo, eu vou conseguir fazer aquilo e vai ser legal, sabe? Sim. Carnaval, eu queria ter feito... Eu já fiz várias fantasias, né? Tipo, de pegar, não de costurar, assim, mas de montar as coisas. Eu lembrei daquela de uva. A de uva que eu fiz. Bota foto da de uva. Então, tipo, eu gosto muito dessas coisas de trabalho manual, sabe? Eu sei que se eu me dedicar pra uma coisa, tipo, pode ser difícil no início, mas que eu sei que eu vou conseguir e vou evoluir bem, assim. Então, marcenaria é uma coisa que eu queria muito fazer também. Nossa, amigo, jamais diria. Aleatório, né? Aleatório. Mas sim, eu acho que isso vem muito do meu pai, que meu pai sempre fez coisas dentro de casa e ele me chamava muito pra fazer junto, que assim. legal. Daí, tipo, de pregar coisa e serrar coisa e coisa errada. E, porra, é muito legal ter essa habilidade também, né? De saber fazer essas coisas. Eu sei zero hoje em dia, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu faria também. Cara, a minha cabeça é muito doidinha, né? Então a minha cabeça vai pra lugares tipo... Ai, sei lá, eu faria esqui. Esqui? Não sei. Mas assim, ó, o samba, que foi uma coisa que eu falei em outro episódio. Legal. Eu queria fazer aula de samba. Mas o esqui é uma coisa que eu considero seria ruim. Eu tenho muito medo de altura e de coisas muito radicais. Eu tenho problema com equilíbrio. Então, tipo, esqui, skate, esse tipo de coisa. Eu fazia skate ali, eu andava de skate. Verdade, né, amigo? Tu era skater boy. O próprio patins, tipo, eram coisas que eu nunca tinha habilidade pequena. Mas que eu acho massa, acho maneiro. Cara, sei lá, eu acho que eu tentaria absolutamente tudo, assim. Mas as coisas manuais eu não... Depende muito, varia muito, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu posso ter mais liberdade. O que pega pra mim é
Minhas amigas vão rir agora, mas tipo, pintar dentro da linha, coisas que me limitam, entendeu? Juro. Nossa, eu amo. Se é uma coisa que eu posso, tipo, pegar uma argila e tcharagara, acho que isso tudo é massa. Outra coisa que eu queria muito saber mais cozinhar. Tá. Um curso de culinária. Eu acho muito massa, mas quem sabe. Acho muito mas legal. Mas eu não me vejo muito. Pensar aí o que você faria se você tivesse mais tempo e se colocar à disposição pra fazer uma coisa diferente. Eu tô louco pra testar novas coisas. Eu acho que... Vem aí? 2026... Tá. Né? Tipo, é que eu preciso encaixar melhor na minha agenda. Que eu também. Também acho que tem que ter a preocupação de, tipo, o hobby não se tornar mais uma obrigação. E daí ser saudável, né? Vem o burnoutzinho, né? Que daí é muita coisa pra dar conta no meu dia e eu tô nesse momento, assim, de... O burnoutinho tá sempre querendo nos pegar ali, minha agenda, na esquina. Minha agenda já tá meio cheia, então assim que eu conseguir... Acho que é muito também de priorizar umas coisas ou outras. E momentos da vida, né? Momentos que a gente tá com uma agenda mais tranquila. Sim, mas eu sinto muita necessidade de estar criando coisas com a minha mão, assim. Tipo, de mexer em cerâmica, fazer uma marcenaria, fazer uma coisa diferente. Bora, né, amigo? Bora. Me chama quando tu for fazer cerâmica, tá? Acho que ano que vem, sem falta. Tá. Bom, mas enfim, fica aqui o convite pra vocês, como a Bruna falou. Nossas redes sociais vão estar aqui em cima das nossas cabecinhas, então nos acompanhem também nas outras redes. Pra ver se a gente vai fazer novos hobbies. Fique de olho lá. Provavelmente eu... E cobrem a gente, ou não, né? Sem cobrança. Sem cobrança, por favor. Se vocês tiverem alguma indicação de um outro tema que vocês querem ver por aqui, ficaram com alguma dúvida que a gente pode responder pra vocês. Se quiserem compartilhar os seus hobbies aqui nos comentários também, deixa aí nos comentários, vamos ficar de olho em tudo. E é isso, um beijo e até a próxima aba. Beijo!